Boa tarde a todas as pessoas presentes. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Eu me chamo Aisha Cândido, sou educadora social e assistente social. Estou como assistente institucional do Movimento Mulheres Negras Decidem. E hoje eu vou apresentar a segunda mesa, que é Quem financia a reparação e o bem viver? O papel da filantropia na agenda de financiamento do movimento de mulheres negras no Brasil e no mundo. Tá? E, para compor essa mesa, eu vou chamar a nossa coordenadora política, ela é internacionalista, Tainá Pereira, a nossa pretinha do BRICS. Vou convidar a Jennifer Ribeiro, coordenadora programática do ICE. Ela é jornalista, historiadora com ampla experiência em campanhas de comunicação. Foi coordenadora de comunicação da GEMA. Trabalhou em importantes organizações sem fins lucrativos, como Mulheres Negras Decidem, Instituto Marielle Franco, Anistia Internacional e Repórteres Sem Fronteiras. E, em 2023, coordenou a campanha nacional do Ministra Negra Já, que exigia a nomeação de uma mulher negra no STF e se tornou um marco nas campanhas de comunicação estratégicas e eficazes. A nossa segunda convidada é Marcele Decoté, é diretora de Estratégia e Sustentabilidade da Iniciativa PIPA, cofundadora do NARRA, Organização de Comunicação Política Estratégica, tem mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento e gestão de projetos, campanhas, pesquisas e iniciativas de defesa de direitos sobre questões relacionadas à favela, justiça social, climáticas e políticas públicas. É mestre em Políticas Públicas e Direitos Humanos pela UFRJ. Seja bem-vinda, Marcele. A nossa próxima convidada é Andréia Simplício, ativista negra, educadora lúdica e assistente social formada pela UNB, com pós em Políticas Públicas, Infância, Juventude e Diversidade. Passou por iniciativa como o Observatório de Saúde e Direitos da Juventude e OBSPOP Negra, Observação Negra da UNB, com foco em saúde da população negra. Seja bem-vinda. A nossa próxima convidada é Juliana Maia, que é... Cadê a Juliana? Tá aqui. Juliana Maia, que é gerente do Programa de Equidade Racial do Instituto Ibirapitanga, advogada e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, com mais de 15 anos de atuação profissional, possui experiência em pesquisa nas áreas de movimentos sociais, relações sociais e de gênero, políticas públicas, direito e religião. Além da sua trajetória profissional, Juliana é mãe de Olívia. A nossa próxima convidada a compor essa mesa é Maria Clara Araújo. Seja bem-vinda. É afrotransfeminista, educadora e ativista brasileira, é mestre em educação pela Universidade de São Paulo, formada em pedagogia pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, é autora do Pedagogias das Transvertilidades. Peraí, me perdi. Foi pesquisadora pelo Programa de Saberes da Rede Como A e, atualmente, Você pode... Cadê ela? Coordenadora de parceria com movimentos. Tá bom. Coordenadora de parceria com movimentos. Muito obrigada. Vou falar um pouquinho dessa mesa. Essa atividade que discute o papel estratégico da filantropia, do financiamento das agendas políticas das mulheres negras no Brasil e no mundo. O encontro propõe fortalecer instituições e consolidar uma agenda global de reparação e justiça econômica. Mais que um debate sobre recursos, convida a refletir sobre poder, acesso e futuros coletivos liderados por mulheres negras. Vamos começar. Boa tarde a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos à Casa BND. Quem não estava por aqui na primeira sessão de manhã, seja bem chegado, bem chegada. Prazer estar aqui com vocês todas e todos. Muito feliz de estar compondo aqui essa mesa. Quero começar contando um pouco do porquê que a gente está fazendo esse debate aqui. O Mulheres Negras Decidem, na verdade, está inaugurando uma parceria com
a PIPA, que é uma iniciativa que faz um trabalho muito importante sobre o financiamento, sobre filantropia, principalmente para iniciativas periféricas, né, de pessoas negras. E, para nós, é muito importante promover esse debate, porque o Mulheres Negras Decidem é um movimento próspero, mas a gente quer que essa prosperidade alcance cada vez mais de nós e que essa grana, que a gente sabe é curta, circule mais e que a gente garanta sustentabilidade para as nossas organizações. Então, eu queria começar ouvindo você, Marcele, sobre esse contexto, esse panorama do financiamento a iniciativas negras, em particular de mulheres negras, e como a PIPA e outras organizações têm feito um trabalho para garantir maior sustentabilidade para esse ecossistema. Boa. Está funcionando. Gente, boa tarde, mulheres negras, prontas para marchar. Enfim, primeiro agradecer, enfim, a iniciativa PIPA, né, a gente apresentou, né, falei com a Tainá, falei assim, cara, vamos fazer uma conversa sobre financiamento, mas com essa provocação do pós-marcha, inclusive. Porque eu acho que tem um processo do que a gente construiu até aqui nos últimos 2, 3 anos, mas acho que, efetivamente, o que a gente está visualizando para o pós-marcha, que tem a ver também com o contínuo fomento, né, do trabalho organizativo das mulheres negras e o que a gente vai conseguir, né, materializar dessa agenda política que a gente está plantando aqui. E aí, falar um pouco da pergunta da Tainá, enfim, agradecer a parceria primeiro, e dizer que é isso. Assim, a iniciativa PIPA, eu hoje estou diretora de estratégia, mas a gente fundou a iniciativa PIPA com um propósito muito ousado de debater filantropia sem estar na filantropia. Né? E aí eu acho que tem uma primeira provocação que eu acho que é a nossa agenda aqui central, eu acho que é a agenda que a gente queria trazer aqui para esse debate com vocês, é de como o debate sobre financiamento ele precisa também estar imerso na nossa agenda política, porque e aí não é porque a gente só age porque precisa de financiamento, pelo contrário, a gente justamente os dados a gente vem produzindo inteligência estratégica sobre filantropia a partir de organizações de periferias e favelas e organizações negras do Brasil. O retrato do investimento é um retrato que a gente já sabe aqui, eu não preciso ficar repetindo. Né? A maioria das organizações sobrevive com muito pouco. A gente chegou num dado específico que rodou, né, do Congresso GIF até, né, a Alliance Magazine Internacional, que é a revista da filantropia, que é aquele dado sobre mais de, né, 30% das organizações sediadas em periferias e favelas negras no Brasil sobrevivem com menos de R$5.000 por ano. Né? E aí, esse é um dado que, para a gente, não é novidade quando a gente lida no território, quando a gente atua nesse território. Mas a gente entendeu que a gente precisava, inclusive para ser ouvidas, né, de que a gente precisava, primeiro, produzir inteligência estratégica para aí, sim, sentar com a filantropia. E, depois de sentar com a filantropia, obviamente, a pergunta que foi feita em seguida foi, tá, beleza, que bom, que estou surpresa, mas o como se faz. E aí a gente também vem produzindo os comos. E aí, num debate sobre financiamento participativo, num debate de fortalecimento dos fundos, a gente tem vários fundos, né, no Brasil que fazem um processo de democratização desse recurso, fortalecimento, né, a incidência nos conselhos, nos boards das grandes fundações, sobre quem está nesse board, né, quem são essas pessoas, como a gente discute pluralidade, dos operadores da filantropia, Ju está na filantropia, André, enfim, tem outras pessoas na filantropia aqui. Como as pessoas negras elas acabam tendo uma carreira única dentro da filantropia, porque parece que é isso. Você é a pessoa negra, você precisa abrir porta para todas as outras pessoas negras, e aí você acaba se sobrecarregando nesse processo. Então, quem são os nossos que estão na filantropia? Mas, mais do que quem são os nossos, é qual é o nosso plano político, nossa estratégia política de ocupação desse espaço, e para que a gente está lá, o que a gente quer girar, para onde a gente quer girar, e como a gente faz esse processo. Então, de primeira rodada, é por isso que a gente construiu a PIPA. Acho que a provocação aqui, a primeira a gente está, por fim, né, existe uma análise, e aí essa análise está colocada, de que existe uma onda de financiamento de organizações negras e de mulheres no Brasil nos últimos 10 anos, e de que existe uma tendência, inclusive, dessa onda recuar com as mudanças geopolíticas que estão ocorrendo no mundo. E, nesse processo dessa onda recuar,
sobre esse desfinanciamento dessas organizações, onde estaremos? As nossas organizações estão mais sustentáveis ou não estão? Qual que são as principais demandas específicas dessas organizações? Quem lidera o debate sobre, a partir de agora, a partir desse marco, nos próximos 10 anos? Qual é a nossa meta? Como é que a gente quer distribuir esse recurso? Qual é a nossa agenda? Como essa agenda política ela vai ser financiada? Então, deixo aqui essa provocação inicial, porque, efetivamente, é isso que a gente quer conversar. Porque, né, quem financia a reparação? A reparação é muito mais ampliada, a gente não quer tirar o papel do Estado, inclusive, do processo de produção de política pública. Não é sobre isso. É sobre justamente o papel dessa sociedade civil organizada, do movimento, das organizações de mulheres negras, inclusive no fôlego de avançar na agenda da política pública, avançar na agenda da estratégia. Então, é por isso que a gente está aqui e vou passar aí para as próximas. Quero passar para a Andréia agora, aproveitando a deixa que Marcele colocou, para a gente pensar sobre esse trabalho contínuo de apoio a iniciativas de mulheres e mulheres negras, e sabendo do compromisso do Fundo Elas. Queria ouvir de você sobre como vocês têm encarado, inclusive, esse contexto mais desafiador, né, para a angariação de recursos, e como vocês têm pensado essa distribuição de forma estratégica para garantir a sustentabilidade desse ecossistema. Alô? Foi. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, né, voltar na minha cidade. Eu sou de Brasília. E encontrar pessoas maravilhosas, como a nossa intérprete que está aqui, a gente é companheira de luta. Eu acho que é bem importante a gente partir desse lugar da tão falada escassez do recurso, né? Que, na verdade, não é uma escassez, mas, na verdade, é um filtro, né? Um filtro da cultura de doação versus aí a filantropia, que são coisas interligadas e, obviamente, como a Marcele trouxe, também perpassa pela construção e a implementação das políticas públicas no Brasil. Então, essa noção dessa contradição, né, da filantropia caminhar com a política pública, mas, por si só, também trazer um discurso que também fundamenta o Estado como o maior, né, o centralizador aí da dinâmica dos direitos sociais. Eu acho que isso é muito importante para a gente trazer para o debate e pensar também essa continuidade, né? Essa continuidade ela perpassa o outro microfone. Essa continuidade ela é histórica, secular e ela perpassa pelas mulheres negras enquanto protagonistas, né? Então, eu sempre falo que a gente está fazendo uma marcha, a gente está celebrando uma marcha 10 anos depois da primeira marcha, mas de uma luta secular, né? Então, o Elas, hoje, ele tem um histórico, na verdade, ele foi fundado por ativistas. E eu acho que essa é a grande diferença da continuidade do aporte que a gente faz hoje. Não só pela forma de apoiar, né? Porque eu acho que tem um certo pioneirismo aí na desburocratização, né, no olhar da flexibilidade. E a gente está perdendo muito isso, porque, além de doar, a gente também capta, né? Não somos um fundo independente, a gente também não é intermediário. A gente vem desse histórico do ativismo, então a gente se considera um fundo ativo, mas um fundo que passa por essa lógica de captar para poder doar. E eu, né, na pessoa da gerência da mobilização de recursos, então eu também vivo o desafio de captar cotidianamente, né? Esse olhar ele é bem importante para que a gente entenda algumas questões inegociáveis da linguagem da filantropia e da cultura de doação. Eu acho que uma delas é não abrir mão da flexibilidade que a gente tem. Então, a gente está, de um lado, buscando recurso num contexto em que a gente tem uma maior inflexibilidade e a gente não consegue manter o que para a gente é prioridade, que é tornar fácil, né, facilitar a linguagem de inscrição no edital, mas também a forma que esse dinheiro vai ser prestado, vai vir como prestação de contas, né? Então, parece muito
geral, porque esse é o debate e a dificuldade de todas nós, quando a gente vai falar de aportes, né, diretos e flexíveis, mas também é algo que nós, enquanto fundo feminista, estamos vivenciando. Então, acho que uma das estratégias que a gente tem utilizado e que tem funcionado muito bem é fortalecer o nosso... não só o nosso vínculo, o nosso relacionamento, o nosso olhar, mas as metodologias feministas de cultura de doação com outros fundos globais, essencialmente, né, da América Latina e do Caribe. Então, tem muitos fundos parceiros do Elas que sustentam a nossa capacidade, mas isso não significa, inclusive, que a gente não tenha dificuldade para a sustentabilidade, porque uma das coisas que a gente precisa começar a trazer para a mesa do debate é a dificuldade de desenvolvimento institucional e de captação para desenvolvimento institucional das organizações. Então, muitas vezes, a gente tem uma facilidade de captar para fazer os projetos acontecer, mas a gente não tem ainda a noção dos financiadores de que a gente precisa de uma equipe para isso, né? E muitas vezes a gente não precisa só de uma equipe, mas de uma equipe formada e que precisa de formação continuada. Então, isso é um desafio para o fundo, que tem 25 anos, né? E é um fundo reconhecido dentro do ecossistema filantrópico, mas isso não foge também de um desafio para as pequenas organizações e médias organizações que estão aí lutando, né, nessa lógica da captação. E eu acho que uma das soluções mais estratégicas a gente sempre fez e sempre faz no movimento de mulheres negras, que é estar juntas, é se mobilizar em rede, coalizão, aliança. Isso é, hoje, uma das maiores, talvez, inteligências do Fundo Elas, e para continuar seguir o seu processo de doação sem restringir, sem ir nessa lógica, né, do financiamento, de redução, de voltar para uma burocracia que exclui, né, muito mais do que inclui. E eu acho que uma das grandes oportunidades também desse cenário, nesse momento, é a gente começar a pensar outras formas de captar. E aí eu acho que isso é desafiador, porque a filantropia ela dita também, né, essas relações e como elas perpassam a linguagem. Tem um linguajar muito específico, né, um campo verbal que a gente precisa decodificar e traduzir e democratizar. Então, eu acho que, hoje, um dos maiores desafios que a gente tem dentro do ecossistema filantrópico é a linguagem, é a democratização, né, desses termos, desse relacional, porque o campo é muito relacional também, né? Então, eu, enfim, sou captadora, gosto muito de captar, dou muitas aulas e oficinas de captação, e eu sempre digo que a gente precisa sair do lugar de vou aprender. A gente já sabe captar, a gente já faz isso cotidianamente, né? E existem várias formas. Eu acho que somos muito brilhantes enquanto mulheres negras nesse lugar, e eu me utilizo como boa assistente social de qualquer tipo de linguagem que eu posso. Então, se existe um bazar na igreja, é a partir desse lugar que eu vou tratar de captação, né, com essa comunidade. Eu acho que a gente precisa reconhecer primeiro essas estratégias e essas soluções que já são existentes e seculares, mas também democratizar, e eu acho que a Pipa faz esse trabalho de uma forma muito brilhante, de trazer o centro, né, provocar esses doadores. E eu acho que uma grande estratégia, gente, enquanto captadora, que sempre dá certo, é também experienciar coisas sensoriais. Assim, eu acho que o sensorial ele muda muito a nossa perspectiva. E esse diálogo, né, com os financiadores, ele passa por esse lugar de trazer a experiência em loco no território de forma sistematizada e metodológica, né, porque a gente precisa fazer com que eles entendam não só o impacto social e os resultados, né, da doação, mas que eles também tenham percepção da lógica de humanização, porque é aí que a gente perde quando a gente faz uma exigência, né, de flexibilizar as lógicas com o financiador. É a partir da dinâmica da humanização que a gente vai fazer com que eles entendam a nossa necessidade de ser mais flexível, né, de não utilizar uma outra língua, como o inglês e o espanhol, que é um dificultador gigantesco para pequenas organizações. Então, eu acho que a gente tem muito a ensinar para o ecossistema filantrópico enquanto mulheres negras, enquanto movimento social, né, estratégias e metodologias negras, feministas, que têm dado certo. 2 minutos. Que têm dado certo para a gente. E, bom,
Acho que, em relação a essa pergunta, eu diria que essas estratégias são enfim, centrais. Mas eu acho que uma reflexão para fechar: qual é o nosso lugar aqui, enquanto mulheres negras instituídas, né? Um corpo dentro dessas instituições que sempre vão ser insuficientes para a gente, né? Então, eu sempre falo, gente, não vamos buscar doar o nosso 100% para as instituições, porque elas não nos cabem e elas não nos devolvem. Então, que a gente construa esses espaços também, como a gente está fazendo agora e a gente faz, né, secularmente, para que a gente dê sentido. E eu acho que a gente faz muito isso no Comitê Nacional, né, de Filantropia, dê sentido ao nosso corpo dentro dessas instituições. Então, eu acho que o fato de nós, enquanto mulheres negras, ocuparmos lugares diferentes, né, lugares que, óbvio, estão muito diferentes da lógica do decidir para onde vai o dinheiro e etc. e tal, isso é um desafio, mas a gente tem um olhar, né, um olhar diferente. A gente consegue articular o nosso povo. A gente consegue ter análises sistemáticas muito mais profundas e fazer escolhas que também movimentam e mobilizam essa lógica a partir do nosso olhar e da nossa vivência, da nossa experiência e da nossa confiança, né, que é uma coisa que a gente estava trocando no almoço, e de como o campo é baseado na confiança, mas que nós também representamos confiança de dois lugares, né? No lugar neoliberal, que se institui a partir do nosso token, da nossa identidade enquanto uma mulher negra numa instituição, mas também daquelas mulheres negras que confiam na nossa perspectiva ética e política dentro dessas organizações. Então, eu acho que olhar para isso é também entender como estratégia, né, de avanço e de como a gente pode se articular ainda melhor no ecossistema e seguir. Acabou o meu tempo. Obrigada, Andréia. Muito bom te ouvir. Só 2 comentários rápidos. O primeiro é que eu tenho muita curiosidade de saber como vai se desenvolver essa, não vou dizer contradição, mas essa inflexão entre o papel do Estado e a filantropia. O papel do Estado é taxar os bilionários, né? E aí os bilionários são os filantropos. Enfim, como é que vai ser isso? É muito bom também te ouvir falar, Andréia, sobre essa chegada, né, das mulheridades à filantropia. Acho que esse é um cenário relativamente novo, recente, mas que tem tudo para, de fato, transformar a lógica de doação, como a Marcele vinha comentando. E, nesse sentido, eu queria muito te ouvir, Maria Clara, sobre esse trabalho que você tem feito, essa atenção que você tem dado aos movimentos, nas suas diversidades. O Fundo Feminista Negra tem uma atuação global que abrange as mulheridades, né? E isso é muito interessante. E é um fundo também que tem uma visão estratégica sobre quais tipos de organização, menos que tipos de projeto, de produto, mas que tipos de organização podem promover essa agenda que a gente quer ver na sociedade civil organizada, essas agendas, melhor dizendo. Então, eu queria ouvir mais sobre isso. Oi. Tá, tudo bem. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de pedir a Go, as minhas mais velhas e as minhas mais novas, para começar aqui. Eu me chamo Maria Clara Araújo, sou uma travesti negra na filantropia internacional. Então, se mulheres negras na filantropia nacional é difícil, quem dirá uma travesti brasileira na filantropia internacional. Mas fico muito feliz de estar ocupando esse espaço e de poder também tornar esse espaço um pouco mais poroso, né, para pessoas como eu e organizações que estão relacionadas às encruzilhadas identitárias às quais eu faço parte. Então, como foi introduzido, eu sou coordenadora de parceria com movimentos do Fundo Feminista Negra, algumas pessoas conhecem como o Black Feminist Fund, e comecei a minha trajetória no BFF, que é como a gente também se refere ao fundo,
como parte do Comitê de Revisão de Subsídios. Então, eu começo a minha trajetória no BFF como parte da equipe externa de feministas negras que decidiam para onde os recursos iam. Logo depois, eu fui convidada para ser parte da equipe que foi responsável pela curadoria do Fórum de Feminismos Negros, que foi um evento que ocorreu em Barbados no ano passado. E, desde o ano passado também, eu fui convidada para ocupar essa posição que muito me alegra, que é uma posição responsável pelo que a gente chama de acompanhamento. Ou seja, eu sou a pessoa que pensa, ok, foi dado o recurso financeiro, o que mais, enquanto instituição, a gente pode oferecer para essas organizações, para esses movimentos feministas negros, né? E, pegando aqui o gancho do que Tainá nos provocou, eu gostaria também de fazer uma introdução do próprio BFF. Eu acho que é importante a gente não somente desmistificar, mas também trazer um pouco essa aproximação dessa organização, dessa instituição financiadora, que tem tido, sim, uma contribuição, de certa maneira, não apenas no sentido do Brasil, mas globalmente mesmo. E eu entendo o BFF como uma intervenção, né? É essa maneira que geralmente eu me refiro ao BFF, e uma intervenção, como boa acadêmica que sou, até epistemológica no próprio campo da filantropia, porque não é apenas sobre garantir recursos para movimentos feministas negros, mas também questionar, ampliar, tentar mudar um pouco a lógica de outros financiadores acerca desses recursos e de como esses recursos eles chegam. Né? Como a Andréia e Marcela estavam falando, recursos que sejam flexíveis, recursos que sejam baseados em confiança, recursos que permitam, a Val estava falando ontem, inclusive nos endereçou na sua fala, ontem nos Diálogos Globais, quando ela disse que a mudança ela leva tempo. Né? Não dá para a gente esperar que as organizações feministas negras consigam promover essas mudanças com financiamentos, infelizmente, de um ano. Né? Às vezes é isso que os financiadores conseguem, mas financiamentos de um ano que acabam colocando essas organizações em um ciclo de exaustão. Né? Então, eu capto, eu executo, eu faço a prestação de contas e já tenho que captar novamente. Então, é um ciclo que ele causa uma exaustão naquela organização e que ela não consegue pensar a longo prazo. É por isso, por exemplo, que a nossa principal forma de financiamento, que foi concebida por feministas negras que conceberam o BFF, é o Fundo de Sustentabilidade, que é um financiamento de 8 anos. Né? Então, que permite que essas organizações elas possam planejar, que elas possam gestar o projeto político, a imaginação radical que elas desejam. Né? Então, nós entendemos o BFF como essa intervenção no campo da filantropia e que tem feito, sim, inclusive, com que outros financiadores internacionais também revejam seus tempos de financiamento. A gente já tem visto mais financiamentos de 3, de 5 anos, e a gente acredita que esse tipo, inclusive, de advocacy filantrópico, né, que é uma área, inclusive, que é coordenada pela Vanessa Thomas, esse advocacy filantrópico ele é importante. Então, não somente garantimos mais recursos para movimentos feministas negros. Nos últimos 5 anos, mais de 50 milhões foram prometidos, garantidos para organizações de 129 países, 129 organizações de 44 países, como também temos influenciado o próprio setor para que esses recursos eles também sejam pluralizados, porque não é porque o BFF é o Fundo Feminista Negra que só tem que ser o BFF que vai financiar movimentos feministas negros. Eu costumo até ter uma conversa muito franca com as minhas companheiras de equipe nesse sentido, né, de reconhecer que a conta ela não fecha, né, e que é importante também que nós possamos reconhecer nossos próprios limites. Um exemplo disso foi que a nossa própria a última chamada do Fundo de Sustentabilidade, a nossa ideia era apoiar entre 20 a 25 grupos, justamente porque o recurso é garantido para 8 anos, e a gente recebeu 2.000 propostas. Então, imaginem, mesmo que a gente consiga apoiar esses 25 grupos, a gente deixa, né, mais de 1.800 grupos de fora. Então, é uma conta que ela já começa injusta, de certa maneira. Né? Por conta da liderança maravilhosa, incrível da Tanisha McHarris e da Hakim Abbas,
foi feita uma movimentação e a gente também reconheceu que poderíamos fazer um pouco mais. Então, nós dobramos o comprometimento e conseguimos apoiar 55 grupos no Fundo de Sustentabilidade. Mas, diante de um cenário que os financiadores eles estão se retirando ou não indo para, ou não necessariamente realizando essas promessas, firmando essas parcerias, esse posicionamento do BFF de não somente ter lançado o Fundo de Sustentabilidade nesse ano, mas ter, inclusive, dobrado essa promessa, esse estabelecimento dessas parcerias, tem sido algo que foi algo que ressoou não apenas internamente, no sentido da gente compreender que estamos fazendo um trabalho que acreditamos ser significativo, mas também tem ressoado, enfim, externamente, quando a gente, de alguma maneira, convida, né, que outros financiadores também tomem um posicionamento acerca do que tem ocorrido, não apenas no Brasil, mas globalmente, que é um cenário, como você falou ontem, inclusive nos diálogos globais, de desfinanciamento da nossa parte, porque a outra parte, a outra agenda, a agenda antidireitos, a agenda antigênero, a agenda antinegritude, essa tem sido muito bem financiada globalmente, inclusive por grandes potências coloniais, injetando milhões em países, por exemplo, do continente africano, para garantir que algumas legislações que não necessariamente vão ser aprovadas em alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, seja aprovada, como no caso de Gana, por exemplo, né? Então, ter essa análise, o BFF tem, inclusive, me proporcionado ter essa análise global, né? Entender como, nos diferentes países, movimentos feministas negros estão não apenas respondendo a esse contexto de desdemocratização, mas também como esses movimentos eles têm eles estão propondo ativamente soluções e alternativas democráticas também. Então, nesse sentido, eu fico muito feliz de ocupar essa posição no BFF, fico muito feliz, inclusive, que o BFF pôde contribuir para a marcha novamente, não apenas como financiadora, mas como instituição financiadora, mas também como instituição que mobiliza recursos. Então, convidamos outras instituições financiadoras para apoiarem a marcha. Tínhamos uma meta, essa meta não necessariamente foi batida, mas ao menos 500 mil dólares a gente conseguiu, junto com outras organizações financiadoras, mover, né, para de modo que a marcha de mulheres negras aqui, que estamos compondo, fosse impulsionada. Então, acho que, por hora, a gente começa por aí. Obrigada. Incrível. Bom saber que a marcha também está próspera. Importante, importante, importante. As negras merecem. A gente falou bastante aqui de recursos flexíveis, e isso é muito importante. Acho que vale comentar. Mulheres Negras Decidem, hoje, tem cerca de 70% dos seus recursos nessa modalidade. E é isso que permite que a gente consiga realizar espaços como esse, né? A gente tem muito projeto, muito produto, mas a maior parte é de recursos flexíveis, graças aos deuses. Bom, queria falar um pouco mais agora sobre essas agendas que estão colocadas pela filantropia e pelos movimentos, e que são acolhidas pela filantropia. Muitas vezes essas agendas elas não convergem com os nossos interesses, com o nosso horizonte de reparação de bem-viver, mas, em muitos casos, também, né, principalmente, eu diria, por conta do trabalho de pessoas como vocês, a filantropia determina, né, escolhe linhas de atuação específicas que vão ao encontro desse nosso projeto coletivo. Acho que é muito o caso do ICE, também o caso do Ibira. E aí, queria te ouvir, Jenny, sobre essa estratégia que é super interessante do Instituto Cultura, Clima, Cultura e Incidência. Comunicação, Cultura e Incidência. Isso.
que é sobre definir linhas de financiamento e definir também conjuntos de iniciativas que têm atuações muito diversas dentro dessas linhas para fazer a coisa andar, para fazer a coisa acontecer, porque clima, por exemplo, não é um campo que é subfinanciado, né? Mas que tipo de ação climática, que tipo de iniciativa que a filantropia entende que é importante apoiar. E cultura também, né? Um campo bastante tradicional. A gente tem muitas organizações negras, de mulheres negras, que trabalham com o tema da cultura, mas que diferenças a gente pode ver a partir desse trabalho, dessa visão estratégica do ICE no tema de cultura? Oi, acho que funcionou. Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer ao meu movimento pelo convite. É uma honra. E eu acho que a minha colaboração aqui na mesa é bem importante. Acho que antes de eu começar a falar um pouco da atuação do ICE, eu ponderar um pouco o lugar de onde eu venho, né? Eu sou, como a Aisha apresentou, eu sou uma pessoa que veio da comunicação e que sempre trabalhei com comunicação de causa, especificamente. Então, sempre fui muito atravessada por essa ideia de como a gente poderia fazer com que as nossas agendas, as nossas pautas tão caras, pudessem alcançar mais pessoas. E isso perpassa por um lugar que, muitas vezes, foge um pouco desse ideal tradicional político-militante que a gente está muito habituado. O ICE, né, ele surge como uma iniciativa filantrópica focada no financiamento de comunicação. E por que isso acontece? Porque a gente tem um acúmulo de anos e a todo momento, quando a gente vai viver processos políticos muito duros ou que são muito disputados, como as eleições e etc., inclusive a gente ouviu bastante isso sobre esse governo Lula, que o problema está na comunicação, né? Como é que a gente faz a comunicação acontecer de um jeito que a gente consiga cativar as pessoas, trazer as pessoas para o nosso lado e etc. E isso está de forma fundante no que é o ICE, assim, essa ideia de como é que a gente pode criar infraestrutura de comunicação para que a gente faça uma disputa da opinião pública que não seja pautada em apenas campanhas de incidência, mas que seja pautada numa disputa longeva, né? Numa disputa de, como a gente diz, de mentes e corações, de maneira, como a Maria Clara colocou aqui, que não dá para ser a curto prazo, né? E nem a médio prazo, mas sim a longo prazo. Então, tem uma coisa que a gente sempre fala, que é as eleições de 2022, a gente ganhou as eleições, o campo progressista ganhou as eleições, mas não ganhou a sociedade. Eu não gosto muito dessa palavra polarização, eu acho que ela explica poucas coisas e a gente acaba não conseguindo ver na granularidade o que realmente, né, como é que se formam as opiniões, como é que as pessoas elas transitam de um lado para o outro ou necessariamente ou ficam, né, no meio do caminho. E aí eu acredito bastante que no trabalho do ICE, pensando como é que a gente faz as nossas mensagens, as nossas narrativas chegarem nas pessoas sem que necessariamente a gente perpasse por uma racionalidade política muito dura. E aqui não me entendam mal, não estou dizendo que a gente tem que ser apolítico. Acho que é a gente utilizar meios e também, de alguma maneira, mobilizar táticas que são muito pouco triviais na maneira como a sociedade civil organizada tem existido ao longo dos anos. Falando especificamente de como foi, né, financiar esse ecossistema da marcha, eu acho que teve duas coisas que a gente do ICE fez que foi assim, muito bem sucedidas. Acho que teve um trabalho que tinha a ver especificamente com um apoio não financeiro, e aí teve essa relação de confiança e também, né, de alguma maneira, a gente usar a expertise da equipe programática
para colocar na mesa, né, os significados e como é que a gente poderia desenvolver um trabalho de comunicação estratégica para que a gente chegasse em diferentes audiências, né? Se a intenção é levar, terça-feira, 1 milhão de mulheres negras às ruas, a gente precisa fazer com que as narrativas sejam diversas, que elas caminhem por meios muito diferentes, aí, que elas perpassem por diferentes canais, que a gente consiga fazer uma distribuição que não seja uma distribuição blocada, aquilo que a gente diz sempre, né? Falar para nós mesmas, falar o beabá para quem sabe ouvir, mas a gente pensava muito a todo tempo como é que a gente conseguia, de fato, também escutar aqueles que não estavam colocados dentro desse ecossistema. Então, o meu trabalho no ICE, com a formulação desse ecossistema, foi muito de tentar perceber o que não estava ali coberto. E aí, quando a gente fala de filantropia, a gente fala de relações de confiança, a gente sabe que muitas iniciativas elas são repetidamente financiadas. E eu não acho que isso seja necessariamente um erro, mas eu acho que isso também, de alguma forma, mostra que tem coisas sendo deixadas para trás. E aí, como é que a gente faz com que essas coisas que estão sendo deixadas para trás, elas também possam não só fazer parte do ecossistema, mas colaborar com ideias, perspectivas, narrativas, nas quais a gente não está habituado, nas quais o movimento de mulheres negras talvez não esteja ou não estivesse especificamente aberto a ouvir. Então, eu acho que quando você financia a cultura, ou quando você financia estratégias que são de comunicação, é diferente de você financiar estratégias, obviamente, de advocacy direto e etc. Porque a ideia é que você possa chegar, de fato, em audiências muito diferentes, muito diversas. Então, esse trabalho que a gente desenvolveu no ICE foi sempre pensando não só, obviamente, em mobilizar outros financiadores para que doassem para a Marte, para que a Marte fosse próspera, mas, mais do que isso, era tentar entender ali no granular o que não estava coberto. E aí isso veio, obviamente, financiar uma ballroom, financiar uma atividade cultural, financiar um show, para que a gente possa rebolar, dançar, extravasar. Isso também faz parte, porque a gente parte da premissa de que o convencimento das pessoas, a gente sempre vai fazer ele com dados, com uma explicação clara, com uma educação que, muitas vezes, é uma educação de cima para baixo, e não falando no mesmo tom e na mesma altura. E eu acho que a cultura ela devolve para a gente, ela dá a resposta para a gente daquilo que a gente não consegue dar conta um pouco. Então, muitas vezes, a ideia é que talvez seja assim, essa pessoa ela vai num show que seja um show que vai fazer parte de uma atividade política, e pode ser que, naquele momento, ela não vá sair dali completamente letrada, treinada para essa faceta militante que a gente espera. Mas isso é um processo longo, né? Um processo que é longevo. E se a gente não está, quem é que vai estar? Se a gente não captura a cultura como um mecanismo nosso, e um mecanismo de disputa de imaginário, um mecanismo de disputa de prazer, de sentidos da vida, né? Os dados mostram, né? Onde tem mais cultura, onde tem mais atividades culturais, tem menos violência, tem menos morte, tem menos perspectiva tem mais educação. Então, eu acho que esse sentido de comunidade que a gente comunga dentro do movimento de mulheres negras, ele me serviu bastante para quando eu tentava entender coisas que estavam muito distantes desse nosso ecossistema e me fazia pensar como é que eu poderia aproximar elas da gente. Porque, muitas vezes, a gente vê o outro, ou quem, de alguma maneira, se posiciona de forma muito distante da nossa, como alguém que está realmente do outro lado. Mas, se você olha na granularidade, essa pessoa está muito mais perto do que você imagina. Então, muitas vezes, talvez o melhor mecanismo para você lidar com essa diferenciação é você ir numa ballroom, é você ir num show e cantar a plenos pulmões a música que você gosta, né? Celebrar o artista que você gosta. E não necessariamente ficar a todo momento, acho que, batendo em teclas
batendo em pontos que, de certa forma, já estão dados. E aí tem uma coisa que é... Aqui, a gente vai viver terça-feira um momento, obviamente, político, radical, que vai ser lindo, que vai ser muito bem sucedido. Mas eu acho que a gente tem que pensar bastante como é que a gente politiza as coisas que a gente considera despolitizadas. Eu acho que dentro de financiar esse ecossistema de mulheres negras, especificamente o ecossistema da marcha, na minha perspectiva, sempre foi tentando encontrar quais eram as lacunas, não só culturais, mas quais eram as coisas que poderiam trazer, ou que a gente poderia desenvolver para ganhar novas pessoas que já não estão no nosso campo. Porque quem está no nosso campo, a gente já está ganho, né? A gente não precisa ficar batendo nessa tecla novamente. Mas talvez o que a gente precise para a gente fazer um debate de maioria, para que a gente ganhe as pessoas, para que a gente consiga mover a opinião pública favorável às nossas agendas, seja, de fato, conversar com essas pessoas da forma como elas gostariam de ouvir e não da maneira como a gente gostaria de falar. Então, acho que é um pouco isso. Excelente. É sobre entender que tem gente que está vindo pelo show da Ebony e está tudo bem. Continua sendo negra, continua sendo muito bem-vinda. Estamos juntas na luta. Ju, queria passar para você, ainda no tema da sustentabilidade, como é que a gente pensa as agendas que são importantes para nós, mas não sei antes comentar sobre uma tecnologia, digamos assim, que tem se fortalecido como uma demanda da filantropia, mas também como uma estratégia nossa de organização, que são as coalizões. Em 2023, nós fizemos uma grande campanha, que foi a campanha do Ministra Negra Já, que foi uma campanha de campanhas. Muitas organizações trabalhando juntas, fizemos inclusive, captação juntos para fazer todos aqueles materiais que nós colocamos no mundo. E isso tem funcionado, né, em larga medida. É uma demanda também de quem doa, porque facilita o processo de transferência de recursos. E a gente percebe que, com esse trabalho de mais longo prazo, esse trabalho continuado dentro das coalizões, a gente aumenta também a confiança entre as organizações, dentro desse ecossistema, e consegue chegar mais longe, fazendo melhor aquilo que a gente é especialista em fazer. E o Ibira, além de apoiar muito nesse sentido a estratégia com as coalizões, também tem uma agenda temática que é muito cara para os movimentos de mulheres negras, né? A gente está falando de segurança alimentar e das lideranças, que, para mim, é uma das maiores dores. A gente fala muito sobre como é importante ter mulheres negras em espaços de poder, de tomada de decisão, mas, na hora de pedir apoio para lideranças, é sempre uma grande dor de cabeça, porque não pode apoiar a liderança especificamente, porque não pode, política, porque não pode, isso, aquilo. E o Ibira, quanta intimidade, né? O Instituto Ibirapitanga tem feito um trabalho muito, muito contundente, muito importante no respaldo a essas lideranças, que é quem vai fazer as coisas acontecerem, né? Vai botar esse nosso projeto político para rodar. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Boa tarde, gente. Também celebrar estar aqui na Casa MND. Casa cheia, espaço bonito. É uma alegria mesmo grande estar aqui representando o Ibirapitanga. Vou também registrar aqui a presença das minhas colegas de trabalho, Moa e Fernanda. Registrar também a presença da Tássia, que contribuiu muito, né, com esse projeto, com o programa de equidade racial. O apoio, a articulação com a marcha começa com o cuidado e o olhar da Tássia. E uma das coisas que estava colocada lá atrás era e o depois da marcha. A gente não pode perder de vista o depois da marcha. Então, quando eu sou convidada para esse painel, e aí eu recebo um e-mail dizendo, quem financia a reparação e o bem viver, você tem 6 minutos para responder. Eu tomei nota para não ser tão indisciplinada e não fugir tanto do tema.
Vou começar apresentando rapidamente, brevemente, o Ibirapitanga, para caso alguém aqui não conheça. Mas o Ibirapitanga é uma fundação familiar, fundada em 2017 pelo Walter Salles, e opera com recursos próprios. Então, acho que tem uma dinâmica mesmo da composição da mesa que coloca a gente num espaço um pouco diferente, né? A gente não lida com esse desafio da captação, mas a gente também tem estado muito atento aos desafios da captação, porque isso prejudica o ecossistema, né? Então, o Ibirapitanga nasce com o objetivo de fortalecer a democracia no Brasil e faz isso através de 2 programas: o Programa de Equidade Racial e o Programa de Sistemas Alimentares, partindo de uma compreensão simples, mais profunda, de que não há racismo enquanto existe, não há democracia enquanto existir racismo, e não há democracia sem participação, sem condições materiais, simbólicas, né, para sustentar a dignidade, cuidado. Então, assim, feita essa apresentação, vou falar de alguns pontos que eu tinha separado e eu dou um jeito de responder a sua pergunta mais direta. Mas, pensando no financiamento da reparação do bem viver, da continuidade da marcha, fiz uma reflexão de olhar e trocar, né, também com a nossa equipe do que a gente já está fazendo, né, da nossa experiência. E acho também para dividir e compartilhar com vocês. Então, acho que uma primeira marca é uma perenidade da estratégia. Então, o Ibirapitanga tem 8 anos de vida, caminhando aí para 9, e há 8 anos tem estado nas 2 agendas, né? A gente entende, né, que as mudanças que a gente espera e deseja não se constroem do dia para a noite, elas demandam tempo. Mudanças estruturais demandam tempo. E então a gente vai seguir firme nessa agenda, né? Estamos num cenário de mais instabilidade na filantropia, pressão internacional, tensão política, o que gera, enfim, cautela, o que gera até refluxos, mas é justamente em momentos como esse, e eu lembro muito de uma fala da Moa, que a gente tem que ser consistente e se manter firme na agenda. Então, essa não é uma agenda que se esgota, né, no dia 26, do apoio ao movimento, né, de mulheres, à marcha, mas é um compromisso mesmo de atravessar conjunturas sem abandonar os princípios. Um segundo ponto, e aí eu acho que a gente se encontra, todas nós aqui da mesa, diz respeito à mobilização dos pares, né, e à construção desse ecossistema. Então, a gente sabe que nenhuma fundação sozinha vai sustentar o projeto de reparação, o projeto de bem viver, o projeto de superação do racismo. Então, tem uma parte do nosso trabalho que é também mobilizar pares, ampliar alianças, compartilhar aprendizados e convidar outras organizações para estarem com a gente nessa agenda. Então, a gente também teve a alegria de participar do grupo da filantropia, que estava mobilizando outras filantropias, porque a gente entende que é uma agenda que não é uma responsabilidade individual de ninguém, é uma responsabilidade coletiva e de ecossistema, então é um projeto coletivo, e isso faz uma parte importante da dimensão do nosso trabalho. Um terceiro ponto é os financiamentos multianuais, né? Então, isso tem vindo das provocações dos movimentos, das mulheres negras, entendendo, né, a previsibilidade financeira como uma ferramenta mesmo de equidade, uma ferramenta que permite ampliar, planejar com autonomia, dimensões de fortalecimento institucional. A gente tem feito isso. O Ibirapitanga é uma organização de médio porte, então a gente não tem, a gente opera em reais, inclusive. E a gente se interroga muito, né, a partir do nosso tamanho, qual é o melhor papel. Então, a gente tem feito e se colocado como essa organização parceira para pensar dimensões de fortalecimento institucional. Então, a gente tem no nosso portfólio, hoje, a maior parte dos nossos apoios ele está olhando para financiamento institucional. E o quarto ponto, acho que aí, já respondendo o que você trouxe, é a dimensão mesmo, né, pensando em futuro, de cuidado e proteção das lideranças, né? Acho que cuidado é a infraestrutura da democracia. A gente precisa garantir mesmo a segurança física, emocional, institucional de quem está na linha de frente, construindo os processos, fazendo os enfrentamentos. Então, a gente tem um compromisso importante com o movimento de mulheres negras, que são uma parte muito importante da nossa estratégia. São as mulheres negras que estão produzindo diagnóstico, são mulheres negras que estão construindo políticas públicas, são mulheres negras que estão desenhando, né, políticas de cuidado.
E isso é o que a gente já tem feito e vai seguir fazendo, né? E aí, para não deixar de contemplar a sua pergunta sobre coalizões, eu acho que as coalizões, por que a filantropia, ou porque, né, a gente fica muito feliz, é porque o papel da filantropia não é de direcionar a agenda, não é de direcionar, nem de desestabilizar o ecossistema, porque se você dá dinheiro para um e não dá para o outro, um tem mais dinheiro, quem tem mais dinheiro vai pautar o que vai ser, né, vai pautar o tema, vai organizar quem vai, quem não vai, quem vai falar. Então, as coalizões, de uma certa forma, elas são a articulação do próprio campo dizendo o que querem fazer. Então, para a gente é sempre muito mais fácil, porque tem ali uma concertação de divisão de tarefas, de quem vai fazer o quê, como que vai tocar. E essa eu acho que é uma forma, tem sido uma forma interessante, e a gente tem se engajado, porque é mesmo de ecossistema, né? Não vai ser uma organização sozinha que vai fazer a transformação que a gente espera. E quando as coalizões existem e se sustentam e se organizam, também, eu acho que fica mais fácil o nosso trabalho. A gente sabe assim, agora a gente vai botar o dinheiro aqui, porque eles já estão, né, organizados, porque também tem o desafio, né? Do nosso lado de cá, tem muitos projetos, muitas organizações, todas igualmente importantes, com contribuições relevantes, e o trabalho de você lidar com recursos finitos é você fazer escolha. Então, por que financiar um e não financiar o outro? Então, acho que as coalizões elas têm um espaço importante, porque elas facilitam, né, o nosso trabalho na medida em que o campo está ali organizado. A gente sabe o que a gente quer, a gente vai caminhar assim, a gente vai organizar assim, pronto. Então, fica mais fácil para o lado aqui de quem está operando a filantropia. E aí, por último, também acho que um dos compromissos, né, um dos princípios, uma das visões que orienta o trabalho do Ibirapitanga é que filantropia não substitui o Estado, filantropia não orienta a sociedade civil, mas que a gente pode, como fundação, garantir, contribuir para a autonomia, com tempo e com força para que a sociedade civil exerça seu papel democrático. Então, a gente está falando, né, quando a gente está falando de mulheres negras, falando de lideranças, a gente está falando, né, de futuros possíveis, de vida comunitária. Então, nessa agenda que a gente vai continuar seguindo aí pelos próximos 16 anos. Mas é isso, eu acho que era essa contribuição para já. Obrigada. Maravilhoso, Ju. Muito bom saber que o Ibirapitanga vai manter esse trabalho consistente que vem fazendo nessas duas frentes que são tão caras para os movimentos de mulheres negras. A minha parceira aqui, Marcele, ela quer trazer mais pontos sobre o pós, né? Essa mesa, eu recebi várias mensagens de várias pessoas, né, falando: eu quero ir falar com os financiadores. E aí eu achei legal, importante, nesse primeiro momento, também as pessoas entenderem um pouco do que é o papel, né, de cada uma dessas organizações. Mas eu sei que você quer muito falar sobre futuro e financiamento pós-marcha, e acho que a gente pode iniciar essa conversa aqui também, daqui a pouco ouvindo pessoas da audiência. Mas é isso, vou te devolver a palavra para a gente tocar o barco aqui. Não, acho que é por fim justamente essa provocação, quando a gente fala assim, vamos se encontrar com a filantropia, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Dinheiro. Captar dinheiro, né? A gente atua na lógica da escassez, é isso que a gente está falando aqui. Acho que as companheiras que estão aqui vivem na pele, inclusive no processo do cafezinho, legal, tudo bem, mas me passa um dinheiro. Não... o Pix. Mas o que a gente está falando? E aí, por que esse espaço aqui é importante? Primeira coisa, porque justamente todas as falas que estão colocadas aqui é que a gente atua num cenário finito de financiamento, de que nenhuma organização individualmente aqui vai conseguir dar conta do processo de demanda do financiamento de organizações de mulheres negras. A gente está falando do Brasil, né? Acho que Maria Clara trouxe a América Latina, a realidade da captação e do financiamento no Brasil. É isso. Na Colômbia é a mesma coisa, né? E aí, obviamente, com suas especificidades relacionadas ao local. Mas por que e aí, nessa discussão que a gente está falando assim, cara, mas vamos captar? A gente vai captar, a gente precisa captar. Mas, inclusive, para captar, a gente precisa entender a agenda de captação. E não é a agenda de captação, a oficina de captação. É sobre a agenda política de financiamento do Brasil, da América Latina e do mundo, sobre
por onde esses recursos estão sendo circulados, o que efetivamente a gente quer financiar, qual é a nossa agenda política, qual é a coalizão que vai fazer isso, qual é a organização mais bem posicionada ou menos posicionada, qual é o papel político de cada uma de nós, para, inclusive, entender que... porque a filantropia, a agenda é o capitalismo, né? Ele vai colocar gente umas contra as outras no processo de captação. Uma vai correr na frente, a outra vai correr atrás. E aí, quem tem mais... E aí, a filantropia de confiança, quando nos coloca quem tem mais acesso a um financiador consegue mais recurso, o outro não consegue. E isso aí é a lógica da desigualdade, né? A produção e a promoção da desigualdade. Então, a provocação aqui é que, primeiro, todas as nossas organizações têm agendas programáticas muito consolidadas, sólidas, e sem nenhum tipo de questionamento sobre o trabalho que a gente faz, seja no território, seja a nível nacional, seja a nível internacional. O fato é de que o problema nunca para a gente foi a agenda política, tanto que a gente está colocando uma marcha aí que tem, né, uma agenda política muito consolidada. Nunca foi sobre o programa. Mas os meios para a gente conseguir avançar com este programa e que, mais uma vez, a filantropia tem um papel que não é central nisso, mas ela é importante, é esse espaço de debate. É que a gente consiga discutir financiamento e filantropia num lugar que seja esse lugar da estratégia política. Porque aí, sim, a gente vai girar sobre o Pix. E de onde esse Pix vem? E quem precisa mais desse Pix? E qual é a possibilidade da gente conseguir isso? Quem são as pessoas que vão? Juliana vai apoiar a gente nesse sentido. Maria Clara tem outro papel. Né? Tainá, no MND, tem outro papel. Então, é esta leitura de ecossistema, é esta leitura de estratégia política que os brancos têm. E a extrema-direita tem feito muito bem. Muito bem. Porque hoje você tem muitos dinheiros da União Europeia, dos Estados Unidos, financiando fundações que estão financiando organizações que estão, né, atacando a democracia. E que nós somos as pessoas mais afetadas. Esse discurso a gente sabe fazer. Mas o discurso de financiar a agenda de enfrentamento ainda é muito disperso. Porque... E aí não é porque isso é uma coisa ruim. Mas acho que essa é a mensagem do processo que aí, por exemplo, fala pós-marcha, é que a gente levou a Val para conversar com vários milionários lá de São Paulo, justamente, não era sobre financiar a prosperidade da marcha. Era para falar assim, mas o Comitê de Financiamento de Filantropia da Marcha vai continuar depois da marcha? Qual que é o processo de financiamento da agenda política nos próximos 8, 10 anos? O presidente Lula vai se aposentar. Então, qual que é a agenda política do processo de 10 anos de fortalecimento da democracia? Quais são as organizações que vão fazer? Quem vai estar no território? Quem vai estar em Brasília? Quem vai estar na América Latina? Quem vai estar no mundo? Então, acho que, por fim, é essa provocação que a gente queria colocar, e, mais do que isso, é um plano de ação, é um plano tático de ação. É esse lugar. Então, é só para a gente ir agora para a contribuição de todo mundo que queira falar, mas só para a gente pontuar e agradecer também todo mundo que está aqui. Vamos que vamos. Perfeito, perfeito. É isso, sei que vários de vocês estavam muito ansiosos por esse momento, que têm dúvidas, que têm questões. Então, queria deixar esse espaço aberto também para esse diálogo. Quem quer começar? Boa tarde, agora foi. Boa tarde a todas. Eu me chamo Brisa Lima da Silva, sou coordenadora de Ciência e Pesquisa no Instituto Marielle Franco. Ouvindo vocês, fiquei anotando até algumas coisas aqui e pensando muito nesse papel assim da filantropia, que não é esse papel também do Estado, e de apoiar experiências pilotos, essas intervenções complexas que podem, inclusive, influenciar políticas públicas no sentido de que as políticas públicas têm uma escala muito maior, né, do que as intervenções que as organizações do terceiro setor podem fazer.
E aí eu queria entender como é que vocês entendem esse processo de os desafios e as boas experiências desse processo de aprendizagem entre organizações do terceiro setor, movimentos e as filantropias, em termos desse acompanhamento e avaliações dos projetos também, né? Como isso é possível também, a partir disso, influenciar o desenho ou a atualização dos programas, né, dentro das organizações filantrópicas. Muito obrigada. Boa tarde para todos e todas, todos aí. Meu nome é Gevanilda Santos, eu sou de São Paulo, e ouvi muito o que cada uma de vocês falaram, e estou imaginando o seguinte: entre a primeira e a segunda marcha, nós temos que fazer a avaliação, né? Qual é a avaliação de cada uma de vocês, no seu campo, sobre a continuidade da marcha? Gente, boa tarde. Eu vou me apresentar, porque a gente tem que sempre estar se reafirmando nesses espaços. Sou Lana Larra, sou travesti preta, sou lá do norte desse país, né, sou lá de Belém do Pará. Que mesa maravilhosa e tão potente. E aí fica alguns questionamentos para a gente se pensar e imaginar. Primeiro, dizer da satisfação de uma mesa que tem uma pessoa trans. Isso muito me orgulha, com todo o seu conhecimento. Que bom, né, que estamos pensando, mas pensar também em quantas mulheres pretas, trans estarão nas delegações que estão vindo de diversos estados, e pensar também nesses financiamentos. E a pergunta que eu queria fazer é: quantas pessoas trans, mulheres trans, travestis, de liderança já receberam algum financiamento? E sabe por que eu digo isso? Porque quando a gente fala em financiamento para mulheres, a gente geralmente só lembra de mulheres cis e lideranças de mulheres cis. A gente nunca faz o recorte de mulheres trans e travestis que são lideranças, que estão nos quilombos, que estão nas terras indígenas, que estão nos seus territórios, que estão no ponto de lança e que estão morrendo. Quando a gente fala de mulheres, de que mulheres nós estamos falando? Quando falamos de mulheres negras, de qual mulheres negras nós estamos falando? Porque ainda o Brasil continua sendo o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo. Nós hoje temos projetos de lei funcionando em andamento dentro do Congresso Nacional de transfobia. Nós temos um governo de esquerda que começou no governo Bolsonaro e foi aprovado no governo Lula, o RG transfóbico. E a gente precisa imaginar, sabe, quantas mulheres trans e travestis nós temos hoje aqui nesse espaço. Eu sei que tem algumas só. Que está eu, está a Bárbara Bombom, que é de Goiás, está a Dani, que é do Rio de Janeiro. Nós somos contadas nesses espaços. E por que não estão financiando os nossos projetos? Por que não estão nos chamando para a roda de debate para liderar esses projetos? Porque nós sempre somos colocadas na marginalização, como nosso espaço só fosse na prostituição ou no espaço de beleza. Nós queremos mais. Nós também queremos ocupar esses espaços, sentar com as mulheres cis e dizer: olha, nós existimos, nós estamos aqui, nós queremos construir, mas construir de fato. Construir uma política de fato de segurança, construir uma política de fato de espaço e de garantia de direitos e dignidade. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer? Boa tarde, gente. Boa tarde a todas. Eu me chamo Sara Sacramento, sou de Salvador, Bahia, assessora de advocacy na Iniciativa Negra para uma Nova Política sobre Drogas. Desculpa. Tá, vamos lá. Boa tarde, mulheres. Boa tarde a todas. Eu me chamo Sara Sacramento. Sou de Salvador, né, na Bahia. Sou assessora de advocacy na Iniciativa Negra para uma Nova Política sobre Drogas. E a pergunta que eu queria fazer, porque me chamou muita atenção da sua fala, quando você diz assim, olha, são muitas organizações e aí a gente não tem... É muito difícil escolher, né, os projetos e tal. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: como é esse processo de avaliação? Quais são os caminhos, né? O que é que tem sido pensado? Quais são as estratégias para a gente entender como acessar também esses espaços dos recursos? Então, a pergunta seria: é muito difícil e desafiador selecionar tantos projetos, mas também quais são as dicas que vocês têm, quais são as recomendações que vocês têm para as organizações e para as lideranças que estão aqui? É isso, obrigada.
Oi, Roberta, sou jornalista. Considerando que todos e todas aqui têm conhecimento de que a comunicação tem um papel fundamental em qualquer revolução, em qualquer tipo de movimento, né, que busque o bem viver, eu queria entender com vocês como é que funciona o apoio ao audiovisual, que tem um impacto indiscutível, né, não só falando em mídias sociais, mas estou falando de televisão, estou falando de todas as mídias possíveis, pode ser do rádio, mas eu queria entender que tipo de apoio que o setor de audiovisual poderia contar com a filantropia, entendendo o seu papel fundamental na luta antirracista. Obrigada. Muito bom. Gente, a gente tem um teto aqui para encerrar a mesa, inclusive para a gente poder ir para a ballroom, que tem hoje, daqui a pouco. Mas antes de passar para as nossas convidadas aqui, eu queria fazer um comentário a respeito da fala da Lana, que foi muito importante, porque uma das nossas maiores dores, digamos assim, quando a gente fala sobre financiamento, é que a gente fica enquadrada nessas caixinhas. Então, tem lá o financiamento para a democracia, financiamento para gênero, para raça, para clima, e aí se acaba, né, aquela linha específica, não tem mais recurso para a sua organização. E a pauta antitrans é uma pauta urgente para a democracia, porque a extrema-direita chega ao poder falando contra as pessoas trans, promovendo um discurso de ódio contra pessoas trans. Por mais que você não seja uma pessoa trans, você vai sofrer as consequências de ter um governo de extrema-direita. Então, isso é uma pauta da democracia, né? Precisa estar colocado. Assim como várias outras, né, que a gente levanta aqui. Então, eu acho que nesse movimento também, agora, a gente podia comentar sobre as perguntas que a gente trouxe, também já encaminhando para o encerramento, com essa perspectiva do não enquadramento, necessariamente, né, dentro dessas caixinhas, pensando que o nosso projeto ele é amplo, ele precisa ser amplo. E é isso. Quem quer começar? Oi, pronto. Enfim, são várias perguntas, né? Eu não acho que a gente vai conseguir esgotar, mas eu espero poder contribuir. Primeiro, a pergunta sobre os aprendizados, né? Que foi dessa maneira como eu entendi. E eu tinha escrito aqui portfólios. E é justamente essa questão que você está nos trazendo. Porque, veja só, o Fundo Feminista Negra apoia movimentos feministas negros, né? E esses movimentos, eles nos apresentaram a partir não apenas dos movimentos aos quais a gente apoia, mas também esses, por exemplo, só no marco da última chamada, esses 2.000 projetos, nos apresentaram uma diversidade de enfoques, de contribuições, de rupturas, de alternativas, de soluções, de propostas. E isso é um desafio, como você está trazendo, Tainá, quando a gente pensa portfólios ou entendimentos de financiadores que são muito restritivos e prescritivos. E o que eu quero dizer com isso? Justamente endossando o que você havia dito. É uma organização de mulheres negras, então necessariamente portfólio de gênero, né? E justamente com esse desfinanciamento e com esse, inclusive, desmantelamento dos portfólios de gênero em financiadores privados, por exemplo, a gente vê aí essa sobrecarga do desfinanciamento caindo sobre organizações, caindo nas costas de grupos feministas negros, e é o que leva, por exemplo, esse número avassalador que a gente recebeu de propostas quando o Fundo de Sustentabilidade ele foi aberto, né? Além disso, uma coisa que é muito recorrente quando as pessoas se aproximam da equipe do BFF para, inclusive, perguntar sobre essa questão do acesso a financiamento, são os grupos de relatarem: esse tipo de trabalho vocês financiam? Nós podemos fazer isso com recurso? Acho que tem duas respostas. Primeiro, que o BFF é um fundo participativo, ou seja,
a equipe não toma necessariamente a decisão sobre os recursos, como os recursos serão destinados. Nós temos uma equipe que nós chamamos de um comitê de revisão de subsídios, que eu fiz parte desse comitê antes de me tornar parte da equipe, e esse comitê ele é composto por feministas negras de todo o mundo, porque a gente entende que, daí isso é uma leitura da nossa instituição, se o BFF tomasse a decisão sobre os recursos, essas decisões elas não necessariamente elas traduziriam os desafios globais que estão colocados e, de certa maneira, enfraqueceria o nosso próprio trabalho enquanto instituição global. Então, nós temos esse comitê, que é composto por feministas negras de todo o mundo. Então, estou falando de Brasil a Cuba, de Cuba a Gana, de Gana ao Líbano. E essas feministas elas vão entender quais são as prioridades para cada ciclo de financiamento. E esses recursos, os grupos eles têm autonomia para executar esses recursos, e essa relação de confiança, eu acho que ela é basilar, e acredito que você tem presenciado isso, que não pressupor que o movimento, que a organização, ela não tem o conhecimento e não tem a expertise para executar aquele recurso. As organizações, elas têm, né? Então, até o próprio processo, que em inglês a gente chama de reporting, eu não gosto tanto da ideia de prestação de contas, mas até o próprio processo de reporting, ele é muito simples no BFF. Ele é 3 linhas, 3 perguntas que basicamente perguntam como aquele recurso ele foi aplicado e o que aquele recurso ele pôde promover no trabalho da organização. Porque a gente já parte, desde o início, de uma relação de confiança com as organizações às quais nós apoiamos. E, para não tomar muito tempo, só respondendo, trazendo também algumas questões a partir da tua provocação, eu, enquanto pesquisadora do programa Saberes, da Rede Como A, eu fiz uma pesquisa sobre financiamento para organizações trans. A gente, inclusive, fez um momento de apresentação dos dados dessa pesquisa na última Marcha Trans, aqui nesse ano aqui em Brasília. E, sim, é um cenário de desfinanciamento. Acredito que nem é desfinanciamento, porque, para ser desfinanciamento, tem que ter primeiro financiamento. E as organizações trans elas não estão sendo financiadas, né? Eu acho que a filantropia ela já tem uma dificuldade de conceber, de entender os movimentos sociais como confiáveis. No nosso caso, como travesti, a gente está 2 passos atrás, porque quem vai colocar dinheiro na mão de travesti? Então, a gente já começa no prejuízo nessa relação. Mas, como eu também... Dessa experiência, inclusive, desse aprendizado, eu acho que também fica uma tarefa para a gente. Porque o movimento trans ele construiu uma relação, digamos que, muito problemática com o Estado brasileiro. Então, assim, até do ponto de vista da filantropia, muitas organizações trans apenas veem vereador, deputado, ministério como única possibilidade, sabe, de estabelecimento de parceria, de procura de financiamento. Então, assim, eu, inclusive, enquanto travesti que sou, mas que também trabalha numa instituição financiadora, eu tenho feito, e tem algumas pessoas aqui presentes que têm conhecimento disso, eu tenho feito essa tentativa, essa prática de tentar aproximar movimento trans, organizações trans de financiadores. Porque eu acredito, e eu falo isso com muita sinceridade, não é só os financiadores que precisam conhecer o movimento trans. Eu acho que o movimento trans também pode aprender, né, como a gente é muito boa de molejo, de lábia, sabe? De saber dar o truque. Acho que a gente tem que dar o truque na filantropia também. Muito bom. Como a Maria Clara falou, são muitas perguntas. Acho que a gente não vai conseguir dar conta de todas elas, mas eu queria me deter, acho que 2 questões assim que foram levantadas que eu acho que esbarram bastante no trabalho que a gente desenvolveu no ICE para financiar esse ecossistema. Acho que a primeira é um pouco da aprendizagem entre a primeira marcha e essa. O que eu consigo dizer, assim, em termos de colaboração, é que, para a gente, eu fico muito, realmente, pessoalmente feliz, e eu acho que foi um ganho para o movimento de mulheres negras, o fato da gente ter conseguido criar um ecossistema de comunicação autorreferenciado e que, de alguma forma, eu acredito muito que ele vai produzir um legado irreparável e inexplicável depois da marcha. Assim, eu acho que
essa provocação, né? E depois da marcha, o que vai acontecer, e etc. Acho que o papel do ICE é sempre deixar... O ICE é um facilitador, né? E mais do que isso, é deixar as bolas quicando, sempre quicando. E eu acho que a gente foi muito bem sucedido em construir narrativas que pudessem, de fato, chegar a mais pessoas. E eu acho que isso não acaba, de fato, na terça-feira. Eu acho que isso continua. E eu acho que no ano que vem a gente vai conseguir visibilizar, acho que enxergar um pouco o legado mesmo do que a gente produziu ao longo desse ano e desses 10 anos. E eu acho que a provocação, esqueci o nome, acho que é Lana, sobre um pouco essa perspectiva entre o movimento trans, as mulheres trans e o movimento de mulheres negras. Eu acho que a gente, enquanto mulheres negras cis, a gente tem sim que, de fato, entender a nossa responsabilidade na luta contra a transfobia. E eu acho que a gente faz, enquanto grupo, talvez muito pouco isso, porque, obviamente, a gente está sempre tentando abarcar e cuidar do mundo inteiro, mas eu acho que isso não é menor, como a Tainá bem colocou. Não são só as pessoas trans que sofrem com políticas antitrans, mas, de fato, toda a sociedade. Mulheres negras, lésbicas negras. Exato, exatamente. E, assim, falando um pouco do trabalho que eu fiz no ICE, enquanto fazer um pouco essa acoplagem das agendas, né? A gente tem muito essa perspectiva e eu acho que isso é fruto bastante assim, né, da liderança da Carol, da Ana Carolina Lourenço, que está aqui, que é a diretora programática, que é sempre tentar fazer com que as agendas se casem. E não é no sentido de fazer com que clima tem que conversar com democracia, mulheres trans têm que conversar com mulheres cis. Porque, se você for olhar na realidade, isso já está acoplado, isso não está separado. Então, quando a gente tem linhas de financiamento para clima, quando a gente tem linhas de financiamento para democracia, a gente sempre tenta ao máximo, e assim, estou falando do trabalho do ICE, né? Sempre ao máximo acoplar as agendas e tentar fazer com que o financiamento não seja blocado para uma coisa específica. Então, eu financio o clima, então eu só financio coisas que têm a ver com advocacy de clima, ou litigância climática, ou qualquer outra coisa do tipo. E eu acho que o mesmo serve um pouco, não um pouco, mas acho que bastante, para um sentido que a gente tem que construir de solidariedade mesmo, entre mulheres cisgêneras e mulheres trans, que eu acho que ainda não foi, de alguma forma, que não está colado ainda, né? Que não está consolidado. E talvez eu acho que essa marcha, de certa forma, venha mostrando isso. Daqui a pouco a gente vai ter uma ballroom, que eu tenho bastante orgulho disso ter sido um financiamento que o ICE fez, e com muita costura política, para que a gente conseguisse, de fato, fazer com que o movimento de mulheres negras tivesse abertura, e não só abertura, mas percebesse o quanto era importante que a gente pudesse, sim, colar junto com as pautas e com as agendas que tenham a ver com as mulheres trans, porque eu acho que isso está profundamente vinculado a um sentido de mundo que a gente compartilha, mas que, muitas vezes, eu acho que a maneira como a gente se organiza enquanto campo progressista, a maneira como a política é organizada no Brasil, a gente enxerga isso como coisas divergentes ou separadas. E eu acho que, pelo menos, o trabalho que a gente tem desenvolvido no ICE é sempre fazer com que a conversa continue acontecendo de maneira com que a gente encontre essas pontes e faça essas conexões acontecerem. Então, acho que era um pouco isso. Gente, acho que vou ser bem rápida. Primeiro, eu acho que endossar o papel da cultura, e eu acho que tem a ver, né, com o cinema, o audiovisual, a comunicação enquanto um instrumento, né, de impacto, de transformação. E também tem muito a ver com o que ela trouxe em relação a qual é o nosso papel de reconhecer a cultura, né? Assim, eu sou cria do Afrolatinas, então aqui, né, em Brasília, e como a cultura transformou a perspectiva. Eu acho que a cultura ela é importante essencialmente porque ela rompe com o pior, para mim, dos padrões do racismo, que é o nosso auto-ódio, é a nossa identidade. Então, quando a gente promove, né, esse momento da ballroom e outros momentos que ligam a outras linguagens que nós, enquanto acadêmicas, ativistas, porque a gente também, quando fala do ativismo, mesmo aquele que é de base, que é do que eu venho, a gente tem uma outra forma de interagir, a gente tem outras linguagens. Então, eu acho que olhar para essa diversidade é, inclusive, humanizar a nossa
população e dizer que a gente fala assim linguagens diferentes. O funk é uma linguagem, né? O pagodão é uma linguagem. E, como boa assistente social, qualquer instrumento que me der para trabalhar e fazer intervenção na vida de um sujeito, eu vou utilizar dele com toda a propriedade. Então, eu acho que isso é uma malícia de quem está ali no território, quem foi da ponta, né, quem trabalhou ali na ponta, quem está hoje numa gestão. Eu acho que entender essa dinâmica da diversidade da linguagem é promover a nossa humanidade e a nossa diversidade como a gente quer ser vista. Então, a partir disso, eu acho que o cinema, o audiovisual, ele tem um papel fundamental, mas eu não digo que só dentro do próprio setor do audiovisual. O audiovisual ele precisa ser transversal às instituições, né? E isso é bem importante porque, como captadora, eu sempre falo, gente, a gente precisa falar no nosso Instagram de como que capta, dicas de captação, como que essas mulheres vão entender, sabe? Plataforma digital, aquisição digital, pessoas físicas. A gente precisa democratizar, né, a diversificação da entrada e da saída dos recursos. Então, eu acho que a comunicação e o audiovisual têm um papel fundamental em educar, em informar mulheres, assim. E é muito desafiador que a gente entenda isso, inclusive, como um fortalecimento institucional. Eu acho que é uma provocação que eu tenho feito no fundo elas, e eu também coloco aqui para as minhas companheiras, de, além da gente oferecer o recurso, além da gente oferecer a doação, além da gente flexibilizar, que a gente comece a formar essas mulheres, a capacitar essas mulheres para captar. Porque é a partir disso que a gente vai gerar autonomia, né, para os recursos. Então, a capacitação para a captação de recursos no Brasil, ela precisa fazer parte do desenvolvimento institucional e do aporte que a gente tem feito. E aí é um desafio, porque captar e capacitar aumenta aí, né, a corrida capitalista e muitas vezes, inclusive, consideram-se, né, que isso é uma disputa. Na minha visão de captadora, e que as pessoas sempre chegam, me provocam e falam como eu faço isso, como que é que eu faço e tal, eu sempre dou a primeira dica, gente. Eu acho que as dicas que eu poderia dar, 3 dicas. A primeira dela é que nós somos as mais importantes e as mais sábias a partir da nossa perspectiva, do nosso projeto, da nossa liderança, da nossa comunidade, do nosso direito. Então, se sentir protagonista e se sentir confiante para trocar com um financiador, você não precisa de mais nada. Você sabe do que você está falando, você sabe o que você faz, você sabe qual é o impacto na sua comunidade. Esse é a primeira das dicas. Sinta-se a única e a necessária. Eu sou necessária para que você me aporte e consiga ter impacto nessa comunidade. Sem mim, você não vai para lugar nenhum. Eu acho que esse é o lugar que a gente tem que trocar com o financiador. Impor o nosso conhecimento. Essa é a primeira dica, que eu acho que faz total diferença. A segunda dica é mapeie o ecossistema. Esteja ligada às instituições. Utilize-se das redes sociais, não só individualmente para o seu projeto alcançar a visibilidade, mas que você possa trocar com a rede, que você possa ter conhecimento da agenda, que você possa estudar o seu financiador antes de ter uma conversa. Né? Chegar assim, então você é do Ibirapitanga? Então, vai lá no Ibirapitanga, lá no site do Ibirapitanga, olha o portfólio, vê o que dentro do seu território, da sua atuação, tem sinergia, a gente trabalha com sinergia. Então, vai pela sinergia, sejamos estratégicas e pensemos na sinergia. Eu acho que isso são coisas muito, né, básicas, mas que, para a gente que está dentro do ecossistema, mas quando a gente vai fazer uma formação, o meu amigo Gelston ali atrás, a gente tem feito formações conjuntas, e o desafiador é justamente isso, é o como. Parece tão básico, mas não é, né? E eu acho que a terceira é, gente, vamos aprender a fazer orçamento. Vamos aprender a pedir o quanto a gente precisa. Porque muitas vezes a gente fica costurando o orçamento. Mas quando a gente tem uma noção de integridade ali do nosso orçamento, que eu preciso anualmente, a gente vai trocar a partir disso. A gente não vai trocar a partir de um projeto, a gente vai trocar a partir da necessidade de ter uma equipe, de ter uma estrutura, de ter um computador, de ter uma sede, de pagar as contas. Então, eu acho que a gente precisa muito aprender a orçar para pedir. E como a gente está sempre na lógica da luta da escassez, e, meu Deus, acabou o financiamento aqui, ano que vem como vai ser, a gente esquece de vir com esse integral. E esse integral, ele demonstra não só uma noção
de capacidade, né, do coletivo ou da organização de entender a sua necessidade, mas também uma noção de como isso vai ser aplicado. Então, isso faz muita diferença no processo de negociação. Eu acho que essas 3 dicas elas são fundamentais. E talvez a quarta delas estejam sempre nos eventos de filantropia. Estejam sempre provocando esses espaços, né? Eu acho que a provocação da Lana também funciona para que a gente faça uma reflexão, e esse é o movimento que a gente tem que fazer também no ecossistema, né? Porque, na verdade, quem pauta o Brasil brasileiro são os movimentos sociais, mesmo que eles não queiram reconhecer, né? É a gente que está aí demandando há muitos anos que as políticas sejam, de fato, instituídas como elas devem ser, e que a gente faça isso também no ecossistema filantrópico. Bom, vou pegar, já encaminhando também, né, 2 coisas importantes. Eu anotei todas as perguntas, todos os nomes. A gente vai estar aqui hoje e amanhã, então não vamos conseguir responder, mas a gente pode continuar essas conversas nos corredores. Enfim, acho que vai ser muito bom poder trocar. Pegando a pergunta da Sara, quais são as dicas possíveis? Acho que uma coisa importante, no nosso site, no Ibirapitanga, a gente tem todas as doações que a gente já fez. Uma descrição sucinta de cada projeto e o valor. Então, essa dica que a Andréia deu costuma servir muito. Entender o que a gente está apoiando, o que a gente não está apoiando. Então, todas as doações estão lá. A gente também tem uma política de doações, que é um documento bem sucinto, que explica um pouco do nosso processo, né, de seleção, os critérios que orientam, como que a gente faz esse desembolso, como a gente toma a decisão, tem uma avaliação de pares, passa por um comitê. Então, está tudo lá nesse documento. A gente fez e botou no site por entender, né, a importância da publicidade dessas informações. Outra coisa importante também, o Ibirapitanga tem um portal no site que fica aberto de 1º de janeiro a 30 de junho. A gente recebe propostas espontâneas. Então, todas as organizações que acharem que tem sinergia com a nossa atuação podem preencher lá o formulário, a gente chama de carta de intenção, que é uma apresentação da organização, o projeto que quer fazer, o valor do orçamento, e a gente lê. Todos os projetos são lidos e são respondidos. A gente responde todos. Então, assim, também encorajar mesmo que vocês visitem o site. O site foi, esse ano, atualizado. Ele é um site que foi pensado para ser bem intuitivo e acessível mesmo para que as organizações, que os movimentos pudessem acessar, entender mais o que a gente faz, entender também o que a gente não faz, também porque tem sempre um desgaste, né, de produzir uma proposta e mas isso a gente não financia. Então, a gente queria mesmo que todas as informações que orientassem estivessem publicizadas. Então, acho que isso é um caminho importante, um passo importante. Um outro desafio aí para compartilhar, né, da descentralização. O Ibirapitanga está localizado no Rio de Janeiro. A gente tem feito esforços contínuos de descentralizar o nosso portfólio. Então, a gente tem uma estratégia que ela tem âmbito nacional, o que faz com que a gente também da equipe esteja sempre constantemente viajando, conhecendo novas parceiras, novas organizações. E a gente está muito interessado em seguir, né, um compromisso estratégico também dos próximos anos de continuar conhecendo novos territórios, novas organizações. Isso é um dos princípios, né, dos critérios. Pensando um pouco dos critérios, a gente tem considerado isso como um critério para sair do eixo Rio-São Paulo, porque acho que as fundações, né, a filantropia está muito localizada nesses territórios, então acaba que tem mais acesso, acaba que o financiador vê mais e consegue, né, o financiamento. Então, a gente tem esse esforço e esse compromisso. E, para não deixar de falar, acho que foi Gevanilda a pergunta sobre a reflexão da marcha no espaço de fundação. Assim, eu não tenho dúvida que a primeira marcha foi extremamente exitosa. Acho que reposiciona, fortalece o papel, a presença de mulheres negras como sujeitas políticas. Não é à toa, né, que o Ibirapitanga tem um programa de equidade racial que é tocado por mulheres negras. Então,
acho que tem um êxito bem sucedido de a gente vai vendo aos poucos novos nomes, né, novas pessoas chegando nesse espaço. Agora a gente tem um desafio enorme para os próximos 10 anos, mas eu acho que a gente tem feito direitinho e pensando em tempo de mudança, o que vai acontecer já está acontecendo, então estou muito feliz de estar aqui também com vocês. Vamos marchar terça-feira. Obrigada. É isso, vamos marchar terça-feira. Eu quero agradecer demais aqui as nossas convidadas. Estamos no nosso tempo. Sim, vamos tirar foto também, porque a gente está bonita. Mas agradecer muito mesmo pela oportunidade, agradecer a Pipa pela parceria, pelo trabalho que faz, mobilizando a filantropia, estudando e trazendo esse conhecimento aqui para a gente também. Agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando. Lembrar que esse é só o primeiro dia de Casa MND, amanhã tem mais. E são todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Agora, saindo daqui da Casa MND, a gente vai para o Centro de Excelência e Turismo da UNB, onde vai rolar a BOL. Espero todo mundo lá. E amanhã, de novo, às 9h, a gente está aqui, tá? Para as próximas atividades. Acompanhe tudo lá na GD da MND e mete marcha, negona.